prazer ter você aqui. Ótimo que você está participando do projeto Transformação, um projeto aí que é realizado pela Transemprego em parceria junto com o Google e também com Mães pela Diversidade. Eu sou Maite Schneider e junto com várias pessoas muito incríveis eu vou estar aqui juntinha com você para a gente aprender muita coisa para estar potencializando o melhor do nosso ser humano. Você vai estar aprendendo durante o projeto Transformação inteiro sobre habilidades subjetivas, as chamadas soft skills. Você vai estar aprendendo sobre identidade profissional, de como você constrói essa identidade de maneira mais potente, seja para o mercado de trabalho ou até para o empreendedorismo. Vai estar aprendendo mais sobre habilidades digitais e também conhecimentos jurídicos e legais, porque também é muito importante. E nesse primeiro módulo que se inicia, você vai conhecer uma mulher incrível, que é a Inês Cosso. Ela vai estar falando sobre inteligência emocional. Afinal, como é que você reconhece e avalia os seus sentimentos e os dos outros e como que você pode fazer para estar lidando com eles de uma maneira muito melhor e mais potente? Acompanha comigo que você está começando o primeiro módulo do Transformação. Eu me chamo Inês Cosso e eu vou trabalhar com vocês o tema inteligência emocional. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis e cabelos escuros, perto dos 60 anos de idade. E nesse exato momento bastante agasalhada porque faz frio aqui onde eu tô. Isto é sensação. Então, é muito importante, e eu já vou começar dizendo isso, que haja uma distinção entre sentimentos, sensações e emoções. Frio é uma sensação, fome, sede, dor, cansaço. Emoções e sentimentos são o que vão importar para a gente nessa nossa conversa. Nesse módulo, você vai aprender o que é inteligência emocional e o que está envolvido nisso. Então, pense assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários de uma empresa são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas. Se a gente não entender bem de pessoas, não tem como entender bem de negócios. E nada é tão importante nesta relação de negócios quanto emoções e sentimentos. Em todo caso, segura essa frase, ela é do Simon Sinek, né? 100% dos negócios são feitos por e para pessoas, porque eu vou juntar com uma outra do filósofo Aristóteles, onde ele diz que todo conhecimento passa antes pelos sentidos. E sempre que eu pergunto para alguém quantos sentidos nós temos, a resposta que eu recebo é 5 sentidos. Mas se você pegar um livro atualizado de histologia básica, você vai descobrir que já são mais de 20 sentidos estudados e catalogados. Se eu pegar, por exemplo, o sentido como nocicepção, a probabilidade de você saber o que é muito pequena. Nocicepção é o sentido da dor. É ela que nos avisa quando, por exemplo, já ficamos tempo demais na frente de um computador, provavelmente com uma postura ruim, e aí a dor localizada que a gente sente é o alarme que o sistema nervoso está dando para avisar que a gente está fazendo alguma coisa errada e precisa refazer. O meu ponto principal aqui agora não é falar sobre todos esses sentidos. Meu ponto principal é, você vê, 100% dos negócios são feitos por e para pessoas. E todo conhecimento passa antes pelos sentidos. Mas esse é o tanto que a gente está desatualizado sobre como a gente funciona. Então, o que eu quero fazer com você aqui agora, o meu ponto com você aqui agora, tem a ver com um aspecto específico do funcionamento do sistema nervoso, que o mundo conhece como inteligência emocional. Pensa nele como um quebra-cabeça de 5 peças. A primeira peça é autoconhecimento, ou seja, é eu conhecer ou reconhecer em mim as minhas próprias emoções, talentos, recursos, estados psicológicos, capacidades. Só saber
que eu estou sentindo alguma coisa não basta. Eu preciso administrar isso que eu estou sentindo e saber como administrar isso. Esta é, digamos, a primeira parte, o que nós chamamos de inteligência intrapessoal, ou seja, de dentro, eu comigo mesma. Claro, a minha capacidade de me automotivar para fazer coisas também está dentro dessa inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal, que são as duas últimas peças desse quebra-cabeças de 5, é eu ser capaz de reconhecer tudo isso, emoção, recurso, estado psicológico, sentimentos, no outro, e o último pedacinho do nosso quebra-cabeça, ser capaz de manejar as relações com base nessa leitura ou nessa percepção que eu acabei de fazer da outra pessoa. Agora, para a gente falar sobre coragem e medo, porque assim, a coragem move a gente para fazer coisas, para agir, e dentro de uma organização, produtividade é fundamental. Sem ela não vai existir lucratividade lá na frente, tá certo? Mas às vezes o medo barra a nossa ação, ele impede que a gente faça o que deve ser feito. Como lidar com isso? Conhecendo os mecanismos que estão envolvidos nisso tudo. Eu vou descrever para você uma cena do filme Limite Vertical. Não tem menor importância agora se você assistiu ou não. O que eu vou descrever para você da cena é mais do que suficiente para você fazer o exercício que contém esta cena, ou que eu vou usar a cena para você fazer, tá certo? Imagine que estão o pai, o filho mais velho e a filha caçula escalando uma montanha. Nesta ordem, inclusive, tá bem? A filha acima do irmão, né, que tá no meio, e embaixo tá o pai. Eles são especialistas no que fazem, mas existem outras pessoas também escalando a montanha. Não são só os 3. E num dado momento, o que acontece é que um desses amadores, na verdade um grupo desses amadores, que tinha colocado só um gancho na montanha, na pedra, cai levando com ele o companheiro que estava com ele e ainda interfere na dinâmica de pai, filho e filha. De modo que, quando esses dois caem, eles derrubam o pai e o rapaz. E ficam os dois, mais a menina, presos nos 2 ganchos que ela já tinha colocado. Ela tinha colocado já 3 ganchos na parede. Quando esses 2 caem, eles derrubam o pai, o rapaz e mesmo a moça se afasta da parede. Um dos 3 ganchos que ela tinha colocado cai e os outros 2 ainda estão lá. Estão firmes, segurando os 3, mas eles não vão segurar os 3 por muito tempo. Então, quando o segundo gancho começa a se mover, ameaçando soltar, e os 2 que caíram, esqueci de contar isso, os 2 que caíram, eles estão amarrados um ao outro por uma corda, e eles estão pendurados no pai. Então, quando o pai diz, vocês têm que se acalmar, vocês precisam ficar parados, e eles estão esperneando, estão gritando e tal. Eles não param de espernear e gritar, consequentemente eles colocam mais peso na corda, e o segundo gancho solta da parede. Esses 2 estranhos caem, se espatifam lá embaixo, e no único gancho ficam o pai, o filho que se chama Peter e a menina que se chama Annie, tá certo? E aí o pai diz para Annie, tenta chegar mais perto da parede e colocar o gancho na parede. Quando ela faz um movimento de balanço com a corda para tentar se aproximar da parede e colocar mais um gancho, o único gancho que está segurando os 3 se move um pouco. É um susto imenso, para tudo. E aí o pai diz para o Peter, que é o filho, eu quero que você me faça um favor, eu quero que você corte a corda e me derrube. Imagine o nível
de adrenalina. Já tá alto, né? Batimento cardíaco, pulsação, respiração, tudo já tá alto. Mas o fato é que ele diz: não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Ele diz: você tem que fazer isso. Ou você salva a maioria, ou morre todo mundo. Se você não cortar a corda e não me deixar cair, você, a Anne e eu, nós três vamos morrer. Cabe a você salvar a maioria. Quando eu chego nesse ponto, claro que a aflição é imensa. A Anne tá gritando em cima do Peter: não, não faz isso, não faz isso, não mata nosso pai, não faz isso. Eu paro aqui a descrição da cena. Nesse momento, imagine você que o Peter tá com uma expressão de pura angústia, com a faca na mão, pensando o que ele faz. Corto a corda, não corto a corda. Quando eu congelo a cena nesse ponto, o pai, o Peter e a Anne, e eu pergunto para as pessoas quem é o líder aqui e qual é a competência exclusiva dele, as pessoas me respondem invariavelmente: o líder é o pai. Perfeito. A competência exclusiva dele é a tomada de decisão, nesse caso estratégica, porque o Peter também tem que decidir se corta ou não corta a corda, e a Anne também tem que decidir se tenta ou não tenta se aproximar da parede. A diferença é que a tomada de decisão do Peter e da Anne é executora. É tarefa que eles têm que decidir, fazer ou não fazer. A tomada de decisão ou o tipo de tomada de decisão do pai é estratégica, salvar o maior número possível de pessoas. Aí eu pergunto para as pessoas: você agora é esse pai. Você está lá na corda e você viu que a tentativa de se aproximar da parede, a não ser que um milagre aconteça e alguém apareça para salvar, vai causar a morte de todo mundo. Você agora é esse pai. Levanta a mão quem concorda com a tomada de decisão estratégica desse pai, de salvar o maior número possível de pessoas. Eu te conto que quase que em 100% das vezes, 100% das pessoas levantam a mão e diz: claro, lógico que é. Aí eu digo, peço que abaixem as mãos e digo: agora você é o Peter, você é esse filho aí. Você tá com a faca na mão, a corda e o seu pai bem embaixo de você. Levanta a mão quem efetivamente executaria a decisão estratégica e mataria o próprio pai. Você não vê uma mão levantada numa plateia de 2.000, 5.000 pessoas, todas as vezes em que eu faço esse exercício. Quando levanta é um aqui, outro ali, mesmo assim a pessoa tem consciência de que ela está respondendo hipoteticamente. No fundo, ela não sabe o que ela faria se ela tivesse olho no olho com outro ser humano, sabendo que iria matar esse ser humano. Qual que é o meu ponto central aqui? O fato de praticamente 100% das pessoas concordarem com a tomada de decisão estratégica e estes mesmos 100% não serem capazes de executar a ação necessária para a tomada relativa à tomada de decisão estratégica não é mera coincidência, não acontece só nesse filme. Acontece na vida da gente também. A questão central aqui é você cortar a corda, ter competência para cortar a corda, ter a faca que corta a corda, ter acesso à corda, ter concordado em fazer isso, é o que a gente chama de QI. É racionalização, é inteligência lógica cognitiva. Então a sua razão diz para você: claro, vamos salvar o maior número possível de pessoas. Mas olho no olho com outro ser humano que você poderia matar? Poderia não, iria no caso aqui, invariavelmente. Esta é a questão da inteligência emocional, entendeu? Quando as pessoas dizem eu não faria, mesmo concordando racionalmente eu não faria, o que elas estão me dizendo? Num gráfico de 100% de resultado que eu posso conseguir a partir do uso da minha inteligência, 5% dessa tomada de decisão é racional. Tem a ver com QI. Concordo, faz todo sentido, é lógico, claro. 95% são movimentos emocionais dentro da gente que me travam para conseguir isso.
É muito importante entender isso. O que eu estou te mostrando aqui não é opinião, é ciência. Existem pesquisas que mostram que só 5% do nosso tipo, principalmente, né, tomada de decisão, é realmente baseada em razão. E aí as pessoas dizem assim, mas também, Inês, em vez de perguntar quem executaria a decisão estratégica, você vai perguntar logo quem mataria o próprio pai? Sim, porque é nisso que o seu cérebro vai colocar foco. É nisso que o seu sistema nervoso vai colocar peso. Primeiro, ele dá mais peso para as perdas do que para os ganhos. E aqui tem uma perda gravíssima. Segundo, a questão central aqui é o que me afeta, principalmente. Eu vou conseguir conviver com a ideia de ter matado uma pessoa? Pior ainda, o meu próprio pai? Então, veja, o que é muito comum acontecer e sobre o que nós vamos falar e a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa. Quando você estiver numa reunião e aí algum líder ou gestor, ou você como líder, dê uma instrução, uma orientação para alguma coisa que precisa acontecer, pare e pensa. Quais seriam as perdas que as pessoas poderiam ter? Que eu poderia ter, executando isto desta exata forma. Porque enquanto você não resolver o problema das perdas, o seu sistema nervoso não vai liberar suas competências para executar a ação, seja ela qual for. Entenda uma coisa aqui. Não existe mais um dilema no mundo sobre quem prevalece, se é a razão ou se é a emoção. A gente já sabe que é a emoção. Eu assisti uma palestra uma vez em que o palestrante usava essa mesma cena e parava no mesmo ponto, inclusive, que eu parei para te contar. E aí ele dizia assim: você tem competência para cortar a corda? Sim. Você tem instrumento, ferramenta para cortar a corda? Sim. Você concordou em fazer isso? Sim. Então faça, porque não fazer é caráter, é questão de caráter, não é. É preciso distinguir no nosso funcionamento neurológico o que é caráter e o que é neurologia. A neurologia não vai deixar você executar nada que coloque o seu sistema em risco, tá certo? Ou vai tornar isso absurdamente difícil. É preciso administrar ou gerenciar o que eu reconheço ou percebo como perda. Que pepino pode vir daqui? Que prejuízo isso pode me trazer? E aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar a palavra fácil, porque é muito fácil cortar a corda, tá? Eu tô com a faca, a corda tá aqui, é só passar a faca na corda, ela vai cortar. Fácil vem do latim facilis, o que pode ser feito sem dificuldade. Estão vendo que eu tenho nesse papel uma linda casinha desenhada? Sim! Não, sim, eu quero sim, não é sim. É sim. Estão vendo que tem uma linda casinha desenhada aqui? Sim! Domínio sobre a massa. Viu? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam não. Estão vendo que eu tenho uma linda casinha desenhada nesse papel? Não! Olha só, Jô, isso vale para os professores. 95% das perguntas que um professor faz tem respostas óbvias. O problema é que o aluno, no afã de querer responder uma coisa genial, ele não responde. E ele queria o óbvio. Então se eu perguntasse a eles, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, por que viam antes e não estão vendo agora? A resposta é óbvia, porque eu dobrei o papel. Essa era a resposta. Mas todo mundo ia pensar uma resposta fantástica e não ia falar isso aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Dobra, em latim, é plica. Dobra é plica em latim. Quando eu era pequeno, eu via para a escola, as meninas iam para a escola com uma saia toda dobradinha. Lembram disso ou não? Como é que chama aquela saia? Plissada. Saia plissada. Por quê? Porque plica em latim é dobra. Ou seja, ceia de dobrinhas, dobradinha. Olha, o que eu fiz? Antes vocês viam, agora não vem. Porque eu coloquei dobras nesse papel. Eu compliquei. Complicar é colocar dobras nas coisas. Ora, agora eu vou tirar. Estão vendo a linda casinha? Sim! Sabe por quê? Porque eu coloquei as dobras para fora. Colocar para fora em latim é ex. Eu expliquei. Eu retirei as dobras. É simples parar de fumar? É.
joga o maço que você tem na mão agora no lixo e não pega mais. É fácil? Não é. É simples parar de comer chocolate ou qualquer outro tipo de doce se você está numa dieta? Claro que é simples, é só não pôr na boca. É fácil? Não, não é. Aqui no exemplo que eu estou dando, é simples cortar a corda? Sem dúvida, é simples cortar a corda. É fácil? Não, de jeito nenhum. O fato de uma coisa ser bem simples não significa necessariamente que ela também seja fácil, extremamente fácil. A gente vai ver uma coisa bastante específica dentro do tema inteligência emocional, que é como administrar sentimentos e sensações. A ansiedade é o que hoje está predominando no mundo. E aí eu te pergunto, ansiedade é emoção, sentimento ou sensação? E se eu te disser que as três coisas estão envolvidas nela de uma forma ou de outra? Deixa eu explicar melhor e eu vou começar explicando os dois termos ou conceitos que mais causam confusão, de um modo geral, nas pessoas, que são emoção e sentimento. Então, as diferenças pelo dicionário são essas. No dicionário, sentimento, conjunto de qualidades ou tendências morais de alguém. E emoção é um estímulo que vem de fora e que, de alguma forma, e necessariamente provoca alguma alteração neurobiológica, neurofisiológica na gente. Então, emoção é biológica, ok? É como a gente sente e interpreta um estímulo que vem do ambiente para nós, e isso vai determinar o nosso comportamento final. E sentimento é construção sobre a emoção. Como eu expresso e explico essa emoção que está acontecendo dentro de mim, aqui fora. As diferenças, de uma forma resumida, são essas. E eu dei um destaque para em sentimentos, eu quero destacar mente. Sente na mente. Então, emoção é mecanismo de sobrevivência, é uma reação orgânica que acontece em milissegundos, é intensa, é breve, é objetiva e é voltada para fora. Em qualquer lugar do mundo, se você pegar alguém estiver manifestando uma emoção, inclusive animais, você vai ver as mesmas respostas acontecendo na fisiologia, na expressão da pessoa. E já o sentimento é uma coisa culturalmente aprendida, então é como a gente manifesta a emoção aqui fora. Elas têm suavidade, são mais duradouras, são subjetivas e são voltadas para dentro. Então, se eu estiver sentindo, por exemplo, frustração, ou se eu estiver com inveja de alguém, essa pessoa não tem como saber que isso está acontecendo. Eu consigo dissimular, eu consigo disfarçar. Sentimentos podem ser mudados. Emoções só podem ser gerenciadas, administradas, a partir do momento que você saiba quais são. As emoções, hoje, atualmente, consideradas as emoções de base, são estas 5 que, se você assistiu divertidamente, conheceu lá. O nojo, alegria, raiva, tristeza e medo. Eu quero falar particularmente dessa emoção chamada medo, porque tem uma coisa bastante importante sobre ela no momento em que a gente está vivendo agora e que eu acredito que vai perdurar ainda por algum tempo, por conta de adaptabilidade e tal. Então, veja, o medo é classificado como um estado emocional, podendo apresentar outras vertentes como ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, escrúpulo. Eu quero focar em ansiedade. O que eu escuto sempre das pessoas, por que a ansiedade é tão ruim? A questão é que ela não é só ruim. Por definição, ansiedade é uma reação que a gente pode ter porque acha que algum tipo de risco está vindo na nossa direção ou está no caminho, na direção em que a gente está indo, algo nos espera lá.
tá ok? Então, isso por definição, ela é um estado emocional, claro, caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins, mas que, acima de tudo, é um mecanismo de proteção e de realização. De realização na medida em que nos impulsiona, então a ansiedade produz um estado interno que faz com que eu consiga realizar, fazer o que eu tenho que fazer, ir adiante. E proteção no sentido de ser uma reação natural do estresse. Da mesma forma, ela prepara o meu sistema, o meu organismo, para que eu enfrente um estresse. E a gente vai falar um pouco mais sobre estresse lá na frente. Quando que de fato a ansiedade pode ser considerada ruim? Quando ela está dentro de uma destas 5 condições. Ou quando existe preocupação excessiva pelo futuro. Ou 2, quando há perfeccionismo e comportamento compulsivo envolvido. 3, desmotivação e falta de concentração, mas tem que ser as 2 coisas juntas. Insegurança e falta de autoconfiança. 5, problema para dormir e tensão muscular. As pessoas confundem muito desmotivação com ansiedade. E como elas têm administrações diferentes para poder levar um resultado que a gente quer, é importante que você saiba disso, tá bom? Então, resumindo, ansiedade só é ruim quando ela é intensa, irrealista, prolongada ou desproporcional à sua causa. Fora disso, ela é boa. Hoje, por que eu trouxe ansiedade para a gente hoje? Porque o que nós temos hoje são fatores ambientais que estão levando a pensamentos disfuncionais e, consequentemente, produzindo essa ansiedade. Existe uma base neurobiológica para a ansiedade acontecer. Então, é chamado de eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise, o pé de pituitária, que a hipófise também é chamada de pituitária, e a glândula adrenal. Quando o estresse chega, e estresse para a ciência, psicologia e neurociência, estresse é um estímulo que você recebe do meio requerendo alguma coisa do seu organismo. Se quando esse estímulo chega, você entende que você tem suficiente recurso para dar conta dele, então ele vai ser chamado de eustress. Eu, em latim, quer dizer bom. Se não, distress. Ou eu não dou conta, ou eu tenho mais potência do que o estímulo requer. Então eu vou achar isso, ai que saco, né? Que tédio e tal. Em todo caso, quando esse eixo é ativado porque um estresse aconteceu, a gente começa a produzir cortisol. E cortisol é um dos neurotransmissores, na verdade é um hormônio, um dos piores que a gente pode produzir, pelo menos em bases continuadas, é muito ruim. Então o que o eixo HPA faz, do que ele dá conta, né? Se existe um distress, você vai sentir diferenças em digestão, principalmente na digestão, humor e emoções, e alocação. A gente sempre vai alocar e gastar mais energia quando acreditar que o estímulo que está chegando é um estímulo ruim ou negativo. Eu recomendo muito um livro, se chama Por que as Zebras Não Têm Úlcera, e eu vou resumir para você o que o Sapolsky diz aqui. As zebras, um bando de zebras está pastando e um leão faminto chega. É óbvio que elas mobilizam tudo que elas têm de recurso para fugir. Quando o leão pega uma zebra e começa a se alimentar dela, todas as outras zebras relaxam tudo que haviam tensionado e voltam a pastar tranquilamente ou a tomar água num rio, por exemplo. Entende? Não existe mais o fator desestressante, não existe mais a condição desestressada do organismo. O homem é o único animal que imagina um leão que nem tá aí, imagina o leão alcançando, imagina o leão devorando e continua imaginando essa cena horrível e, consequentemente, toda a produção neuroquímica necessária, por exemplo, o cortisol, para você dar um disparo e sair correndo, é fundamental. Só que aqui não tem porquê, o leão não tá vindo, e você só tá caraminholando a história.
vai atacar estômago, vai afetar emoção, vai afetar comportamento, vai diminuir sua potência para fazer as coisas. Então, presta muita atenção nisso. Ansiedade só é ruim quando ela acontece, e ela sempre acontece, ou no passado ou no futuro, diferentemente do medo. Ou eu tô muito arrependida de algo que eu fiz ou que deixei de fazer, ou tô com muito medo de alguma coisa que pode acontecer sobre algo que eu ainda nem fiz. Por que que é muito importante entender essa questão? Porque o estresse crônico, ele vai causar disfunção nos neurônios do hipocampo, e os neurônios do hipocampo são responsáveis por memória, aprendizagem, navegação espacial, comportamento flexível. Deixa eu explicar uma coisa. Se a gente não der conta do que está acontecendo agora e conseguir reduzir a ansiedade, respiração é a forma mais rápida de fazer isso, respirar pausadamente, a gente também não vai dar conta de realizar o que precisa ser realizado. Quando a quarentena acabar e você se vir de novo no mundo, o que vai acontecer? Você vai estar com memória comprometida, capacidade de aprendizagem comprometida, navegação espacial quer dizer que você vai estar meio perdido, meio perdida por aí, e você não faz ideia do quanto é importante a flexibilidade cognitiva, porque é ela que permite a gente dar conta das coisas que a gente não esperava. Algo aconteceu e você não pode mais resolver isso com o mesmo comportamento que você usava para resolver antes. E compromete também comportamento social. Então, isso é fundamental. É claro que quando eu falo para você de condutas do tipo S, por exemplo, sabor, sexo, sono, sorriso, serenidade, sabedoria, silêncio. Silêncio é aquele que traz paz, tá? Não aquele de alguém que te deu uma gelada. E isso produz serotonina, eu estou usando uma gentileza didática. São condutas deste tipo. Serotonina é um neurotransmissor de bem-estar. As condutas do tipo R, que é para você se lembrar de cortisol, do qual eu já falei, então rancor, reprovação, repressão, resistência, ressentimento, raiva, tudo isso faz com que você produza cortisol. Por que que é importante você saber ou entender isso? Porque condutas do tipo S produzem atitudes do tipo A, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação, mas condutas do tipo R produzem atitudes do tipo D, que a gente não quer. Depressão, desânimo, desespero, desolação. A boa notícia é que a gente tem como ativar na gente e ajudar a outra pessoa a ativar os melhores hormônios e neurotransmissores. Então, por exemplo, quando você sorri ou faz alguém sorrir, quando você faz atividade ou você pede que alguém faça alguma atividade, você ajuda essa pessoa e a si a produzir endorfina, que cuida do nosso bom humor e da nossa alegria. A serotonina é produzida quando a gente consegue ver os aspectos positivos de alguma coisa. Ela regulariza o humor em geral. A melatonina é importante porque ela é um regularizador do sono e é no sono que você consolida as aprendizagens feitas durante o dia. Principalmente quando você está recém-chegado numa empresa, você vai aprender muita coisa nova sobre como essa empresa funciona, como as coisas funcionam ali. Então é fundamental que você tenha uma boa noite de sono para consolidar essas aprendizagens. Isso acontece quando você toma um banho de sol, recebe os raios do sol de alguma forma. A ocitocina é famosa porque ela é conhecida como o hormônio do amor. Ela é muito mais do que isso, mas aqui o meu ponto principal é: se você quer aumentar sentimentos de amor e confiança, abraçar, fazer carinho são formas de produzir ocitocina. Em tempos de quarentena, de isolamento e de distanciamento social, esse carinho pode ser verbal. Você pode fazer isso falando com a pessoa. E a dopamina, que quando a gente fala em desempenho profissional, é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque é ela
e a produção dela que leva a gente a realizar as coisas que a gente quer realizar. Então, por exemplo, quando você tem uma meta grande, um objetivo grande ou difícil de atingir, fragmentar esse objetivo em vários pedacinhos e celebrar a realização de cada um deles vai ajudar você nessa produção de dopamina, porque a gente produz a dopamina tanto quando dá o primeiro passo na direção da realização de um objetivo, como quando a gente o realiza. Então, fragmentar é de longe a melhor forma de você conseguir o resultado que você quer. Estas 3 coisas, endorfina, serotonina, ocitocina, você consegue uma produção integral, as 3 de uma vez só, por exemplo, quando você escuta músicas que você gosta. Tá provado que a música é o estímulo mais poderoso para ativar o maior número de áreas dentro do nosso cérebro. Cria uma playlist, então. Essa imagem que eu estou mostrando, eu vou descrever, é um palco, você tem um maestro, tem uma pianista, né, no piano, mas essa pianista, ela tá vestida como se estivesse num hospital, porque na verdade ela tá conectada a um equipamento polissonográfico, um equipamento de ressonância magnética por essa toquinha e tal. E aí, enquanto a orquestra toca e ela mesma executa o piano, no telão vai aparecer o cérebro dela funcionando em tempo real. As áreas que forem sendo ativadas conforme a música for sendo executada vão aparecer no telão. Se você quiser buscar mais informação sobre isso, digita no YouTube Concerto Sináptico. E aí você vai assistir o concerto inteiro e você vai ver as áreas do cérebro se ativando. Por agora, o que importa para você? Música é um estímulo poderoso para ativar várias áreas do cérebro. Faça uma playlist de músicas que você gosta, alguma coisa que permita que você esteja num estado de mais potência. E aí, para finalizar, eu quero te dar de presente uma frase do Jung. Ele diz assim: se algo vai mal no mundo, algo vai mal com o indivíduo, algo vai mal comigo. Então, se eu sou sensata, eu devo primeiro ficar bem, e o mundo vai ficar bem também. Quando você começar a trabalhar com as coisas que eu estou te entregando aqui, com, por exemplo, produção neuroquímica, você vai ficar bem. Essa é uma frase que eu gosto demais. A água fervente que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, é o que elas têm dentro delas. E se dentro de você tiver uma boa produção neuroquímica, autoestima, autoconfiança, um autoconhecimento bem trabalhado, não vai ter nenhuma circunstância capaz de te produzir uma ansiedade ruim ou de te colocar em um estado de menos potência. E nesse último bloco nós vamos falar sobre empatia e resiliência. De fato é o que está mais ligado àquelas 2 pecinhas finais do nosso quebra-cabeças de inteligência emocional, lembra? Reconhecer no outro atitudes, comportamentos, sentimentos, emoções, estados psicológicos e saber o que fazer com isso. Manejar as relações, lembrando que manejar é diferente de manipular. No manejo eu prevejo ganha-ganha e na manipulação você sabe, não é? Contanto que um ganhe, o outro, paciência. Então, nós estamos falando aqui de manejo, tá bem? De ganha-ganha. Eu vou começar com empatia, e a empatia, ela existe em 3 tipos. A cognitiva, a emocional e a solidária. Eu vou começar com a cognitiva. A empatia cognitiva, ela
é aquele tipo de empatia que acontece quando eu compreendo como uma outra pessoa vê o mundo, ou seja, ela tem uma perspectiva diferente da minha e não tem como ser diferente disso. Dois humanos não vão enxergar a mesma coisa 100% do mesmo jeito, nunca. Até as cores, se você pensar bem, não tem dois humanos no planeta que enxergue a mesma cor do mesmo jeito e com a mesma tonalidade. Outra coisa importante, não existe empatia cognitiva sem informação, sem conhecimento. Até porque, para eu ver, compreender diferentes pontos de vista, eu preciso entender de diferentes assuntos e diferentes formas de abordar o mesmo assunto. Outra questão importante é a diversidade. Então, veja, se eu tenho empatia cognitiva e eu pratico empatia cognitiva, eu conheço a cultura de outras pessoas e respeito essa cultura, e, se necessário, até eu sou capaz de me adaptar a essas culturas. Por exemplo, sabe quando você passa algum tempo com pessoas de outros estados e acaba meio que assimilando o sotaque da pessoa? É um tipo de empatia cognitiva. Ainda falando dela, e agora focando especificamente na empresa, no trabalho, é quando eu entendo as regras e normas da empresa onde eu estou, que é o que a gente vai chamar de cultura organizacional. Compreendo, mesmo que às vezes não seja uma regra ou uma norma explícita, porque por empatia eu sou capaz de observar como as pessoas se comportam e deduzo que deve haver uma regra para isso. Tá certo? Bom, consigo também compreender modelos mentais diferentes dos meus. E isso é bastante importante aqui. Eu não sei se você já ouviu falar em rapport. Rapport é o nome de uma técnica muito usada pela programação neurolinguística, PNL, e que consiste em você estar tão focado no outro que você consegue acompanhar tom de voz, ritmo, às vezes até mesmo timbre, alguma gesticulação, e aí o outro entende que você se parece com ele e se aproxima mais de você. Então, rapport é a capacidade que a gente tem quando treina, porque isso é treinável, você não precisa nascer assim, tem gente que tem isso como dom, mas isso também é treinável. Então, rapport é a capacidade que a gente tem, treinada ou inata, não importa, de se harmonizar com a outra pessoa. Já a empatia emocional é a mais desafiadora. E aqui eu preciso te contar sobre uma outra teoria da neurociência. É a descoberta dos neurônios espelho. Risolati descobriu quase que acidentalmente, na verdade acidentalmente, que nós temos um conjunto de neurônios altamente especializados dentro do nosso cérebro e que espelham comportamentos, atitudes, sentimentos, até mesmo intenções de outras pessoas e humores de outras pessoas. Eles ficam no córtex parietal inferior e eles são responsáveis, por exemplo, pelo bocejo ser contagioso. Mas não é só o bocejo que é contagioso. Geralmente, se você recebe um vídeo, por exemplo, de alguém rindo ou sorrindo muito, dali a muito pouquinho tempo, no mínimo você vai estar também mostrando um sorriso nos lábios. O problema é que isso também é verdade para quando você fica perto de alguém que está sempre mal-humorado ou muito irritado. Os neurônios espelho acabam também espelhando esse tipo de atitude, de humor ou de sentimento. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Aqui, sobre empatia, principalmente a afetiva, tem uma questão importante para a qual eu quero chamar sua atenção. Se eu pedir para você pegar a mão de outra pessoa e perguntar para você, tá sentindo a mão da pessoa? Naturalmente você vai me responder, claro, tô. E eu vou te dizer, claro, não. É neurologicamente impossível você sentir a mão da outra pessoa. Se ela tiver, por exemplo, com algum tipo de tendinite, você só vai saber se ela te contar. Muito bem. A questão é que você está sentindo a sua mão em contato com a mão da outra pessoa. Eu sei que isso é preciosismo,
Mas é importante porque quando você acredita que empatia afetiva, emocional, é de verdade se colocar no lugar de outra pessoa, você está falando de algo fisicamente até impossível. Eu não posso me colocar dentro do corpo de outra pessoa. Então não é que a empatia emocional seja você se pôr no lugar do outro, sentir o que ele sente, como se você fosse ele. É você compreender, conseguir compreender o tipo de emoção ou de sentimento, às vezes sensação, que o outro está sentindo, que a outra pessoa está sentindo. Então, por exemplo, se você estiver triste, eu não preciso necessariamente ficar triste, mas eu quero compreender o que está acontecendo com você. Aliás, é exatamente da tristeza que eu quero falar agora. Eu vou te mostrar uma cena do desenho Divertidamente, que eu já mencionei no bloco 2, inclusive. Eu vou pedir para você ver essa cena e depois eu vou comentar ela com você, tá bom? O hóquei! Ai, não, não. Ela ama hóquei. Não desista do hóquei. Bing Bong, temos que chegar à estação. É claro, é logo depois do Castelo de Biscoito. E eu, hein? O Castelo de Biscoito ficava aqui. Por que o demoliram? Ué, mas eu jurava que a montanha do Pônei Brilhante era ali. O que tá vendo, hein? Eu não sei, é melhor a gente... O mundo das princesas! Ah, não! O Museu dos Ursos de Pelúcia! Meu foguete! Espera! A Riley e eu usamos esse foguete! Ele tem a canção combustível! Meu amigo, pra brincar! Não pode levar o meu foguete pro lixão! A Riley e eu vamos pra Lua! A Riley esqueceu de mim? Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Pra que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a cosquinha! O monstro cosqueta apareceu! Ei, Bing Bong, olha isso! Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá! Vai ser tão legal! Vai, vamos pra estação! Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi. Pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo pra tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É. Que triste. Eu já tô bem. Bem, a estação fica por aqui. Como você fez isso? Ah, não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei! Olha o trem! E é isso. Uma vez que você realize a empatia afetiva, emocional, você consegue fazer com que a pessoa faça o que ela precisa fazer. No caso, o que ele precisava fazer era chorar e siga a vida em frente. A empatia solidária, eu acho que é uma das que o mundo mais precisa no momento, sabe?
É aquela em que eu consigo compreender a situação de uma pessoa e tenho predisposição para ajudar essa pessoa. Ela tem 2 princípios básicos: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você, desde que seja algo universalmente entendido como bom, ou que você conheça profundamente o outro para poder fazer com ele o que você gostaria para você, porque não necessariamente é algo que eu goste vai agradar outra pessoa. E num segundo momento, não faça a ninguém o que você não gostaria que fizesse com você. Não trate ninguém como de um jeito que você não gostaria de ser tratado ou tratada. Então, são esses 2 princípios, o princípio da solidariedade. Eu quero te falar uma coisa sobre práticas. Quaisquer práticas, comportamentos. Então, qualquer um dos 3 tipos, por exemplo, de empatia. Antigamente a gente achava que os neurônios determinavam a quantidade, determinava a nossa inteligência. Hoje a gente já sabe que não. São as linhas que ligam um neurônio ao outro, na verdade elas se chamam sinapses, que determinam nossa inteligência e que determinam a nossa criatividade, por exemplo, e capacidade inovativa. Não é quantidade de neurônio, é quantidade de sinapses ou conexões que eles fazem entre si. E quanto mais você repete um determinado conjunto de sinapses ou conexões de conexão neural, mais ela se fortalece dentro do seu cérebro, se tornando um hábito, se tornando uma competência, se tornando uma expertise, algo em que você tem maestria, que você faz sem pensar. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida em zona de conforto, em zona de expansão e em zona de medo. Muito bem. A zona de conforto é uma zona onde não existe aprendizagem de nenhuma espécie, tá certo? Nem a zona de medo. Na zona de medo, porque o cérebro e o sistema nervoso como um todo estão ocupados em proteger a gente. Então ele não vai ficar aprendendo nada com o evento que está acontecendo, ele vai só proteger. Por que na zona de conforto não existe aprendizagem? Porque o cérebro, apesar de ele ser muito leve comparado ao corpo todo, ele consome cerca de 20 a 25% de toda a energia que a gente produz. Quer dizer, das 2.000 calorias que a gente produz, ele consome entre 500 e 600 calorias, mas ele não tem onde guardar, ele não tem área de armazenamento. Bom, concorda que se eu não tenho onde guardar, eu não posso gastar à toa? Então, na zona de conforto não existe aprendizagem, porque ele não vai gastar energia para você aprender o que você já sabe. Entende? O que é importante aqui e por que eu estou chamando isso para a nossa conversa? Porque eu ouço as pessoas dizerem, você tem que sair da zona de conforto. Ou as pessoas dizem para si mesmas, eu preciso sair da zona de conforto. Mas o cérebro não vai deixar isso acontecer. E eu vou te contar por quê. Porque ele gastou, às vezes, anos da sua vida e da sua energia para transformar aquele comportamento numa expertise. Você não vai querer abrir mão da sua maestria, daquilo que você faz melhor na sua vida, entende? Quando as pessoas dizem você tem que sair da zona de conforto, ou eu tenho que sair da zona de conforto, na verdade, elas querem dizer da acomodação. É desta zona que a gente precisa sair. E a resiliência é fundamental para você conseguir fazer isso. Eu vou te dar 3 óticas da resiliência. Na física, é a propriedade dos materiais que acumulam energias quando são submetidos a situações de estresse como rupturas. Esses materiais, logo após um momento de tensão, podem ou não serem danificados. E caso sejam, se eles terão a capacidade de voltar ao normal. Então, por exemplo, na física, o elástico é um material resiliente. Na verdade, o quanto ele aguentar de tensão antes de romper é o tanto de resiliência que a física vai dizer que ele tem. Então, sofre pressão, 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 pressão. Quando você para de exercer essa pressão, ele volta ao formato que ele tinha.
Essa definição de resiliência serve para a física, não serve para a gente. Então, no dicionário, você vai encontrar da física, propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. Mas existe uma outra, capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios, porque isso tem a ver com a psicologia. Então, quando você fala de humanos, de pessoas, na área da psicologia, a resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. A teoria diz que resiliência é a possibilidade da pessoa de tomar uma decisão quando tem a chance de tomar uma atitude que é correta. E, ao mesmo tempo, tem medo de que isso possa ocasionar. Mas veja, o medo não necessariamente me impedirá de fazer o que eu preciso fazer. Entendeu? Vai com medo, mas vai. É mais ou menos por aí. Então, a resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não funcionar bem sob pressão. É a capacidade de voltar ao estado natural, principalmente depois de alguma situação crítica ou fora do comum. De fato, um dos cientistas mais celebrados da atualidade, que é o Nassim Taleb, escreveu um livro chamado Antifrágil. E a proposta geral desse livro é proclamar a incerteza como algo mais que desejável, necessário, além de propor que a gente construa mais coisas resistentes ao imponderável, né? Estabelecendo o conceito de antifrágil. A ideia dele, principal, é que a gente não só passe pela pressão, como volte depois dela passada mais forte, com mais potência. Eu quero te mostrar um poema sobre hábitos e mudanças, e a gente vai encerrar esse bloco aqui. É uma autobiografia em 5 capítulos do livro tibetano sobre o viver e o morrer, e o primeiro capítulo desta autobiografia diz assim: eu ando por uma rua, há um buraco fundo no meio da rua, eu caio no buraco, não é minha culpa, demora uma eternidade para eu conseguir sair. O segundo capítulo diz assim: eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo no meio da rua, eu finjo não ver o buraco, eu caio de novo, eu não posso acreditar que eu caí no mesmo lugar, mas não é minha culpa, demora muito para eu conseguir sair. O capítulo 3 diz: eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo no meio da rua, eu vejo o buraco e ainda assim eu caio no buraco, é um hábito. Meus olhos estão abertos, eu sei onde eu estou, é minha culpa. O quarto capítulo diz: eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo no meio da rua, eu dou a volta e não caio no buraco. Mas ele ainda tem um último capítulo que diz: eu ando por outra rua. A ideia central aqui é essa. A resiliência tem a ver com esse texto maravilhoso da Cecília Meirelles que eu quero deixar para você. Eu aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira. Resiliência é isso. E nos tempos em que a gente está vivendo, faça isso. Aprenda com as primaveras a se deixar voltar, cortar e voltar sempre inteiro ou inteira. Muito obrigada por ter ficado comigo nesses 3 blocos e muito sucesso na sua vida. Eba, voltei! Incrível, né? Quantas coisas a gente pode mudar pelo simples fato de conhecer melhor quem a gente é para estar mudando as realidades à nossa volta, não é mesmo? Quanta coisa pra gente pensar em colocar em prática. Agora, no segundo vídeo, sabe o que você vai aprender? Você vai aprender sobre comunicação eficaz. Você vai aprender sobre escrita, sobre escuta, sobre como fazer a interpretação das coisas, inclusive à nossa volta, como trabalhar a persuasão, de que maneira que a gente faz com que as pessoas acabem seguindo as coisas que a gente deseja de uma maneira muito mais eficaz e eficiente. E para essa aula você vai conhecer a nossa professora Lu Maza logo mais no próximo vídeo. Te aguardo. Parabéns por ter vencido essa etapa.